Olá, pessoal. O tema desse final de semana serão normas regulamentadoras, tá? Nós vamos falar de duas normas regulamentadoras, a 35 e a 33. Essas duas normas elas estão relacionadas aí ao tema proposto do nosso curso, né? Então, remoção e resgate em altura em espaço confinado. E antes de entrar no assunto, vamos falar rapidamente aí como surgiu e para que servem essas normas, né? Então, elas surgiram aí através da Lei 6.514 de dezembro de 77, e essa lei ela deu origem à Portaria 3.214 de junho de 78, que aprovou todas essas NRs. Nós temos hoje em média 36 NRs, tá bom? Essas NRs elas têm um objetivo, né? Elas estabelecem requisitos mínimos aí de segurança e saúde do trabalhador no trabalho, tá bom? Então elas estão aí para nortear e para respaldar os profissionais, né? Quanto a deveres, né? Direitos e deveres no ambiente de trabalho, tá bom? Então hoje nós vamos falar dessas duas normas aí e que está muito relacionado ao trabalho de prevenção, de segurança e de atendimento às vítimas nessas duas situações. Bom, vamos iniciar então falando da NR35, né, que é o resgate e remoção em altura. Então, esse cenário de remoção pode ser dos mais diversos possíveis, eles dependem do local onde essa vítima está, a situação da vítima, como que ela se encontra, o tipo de acesso e terreno que eu tenho para chegar nessa vítima e os meus recursos disponíveis, tá? Nós, profissionais, ou os profissionais que trabalham diretamente voltado para esse meio, que é o resgate, né? A gente já discutiu anteriormente várias vezes que são os profissionais da área militar, né? Então, os bombeiros civis, são essas pessoas que estão mais direcionados para esse tipo de atendimento. Porém, eles precisam ter capacitação, treinamento, conhecer todos os equipamentos e materiais dispostos para eles para fazer esse tipo de atendimento, tá? Então, vamos pensar que quando a gente fala de resgate à altura, pode ser desde uma obra, desde um prédio, como uma área aí de mata fechada, com com cachoeiras, esses terrenos mais difíceis aí para fazer esse resgate, tá bom? Então aí o profissional tem que saber que material que ele pode usar naquele momento, qual é mais adequado para aquele terreno e quais são os riscos, né, que ele pode correr. Então ele trabalha em cima da prevenção para fazer o socorro, o atendimento a essa vítima aí para removê-la de forma segura. Então, como já dito anteriormente, só para reforçar, então a norma regulamentadora 35, ou simplesmente a NR 35, ela veio aí para estabelecer requisitos mínimos de proteção para a segurança do trabalho em altura, tá bom? Então ela envolve aí planejamento, organização, execução, tudo que é voltado para esse resgate e remoção em altura está regulamentado dentro da NR35. Tá? Então, ela garante a segurança e a saúde de todas as pessoas, dos trabalhadores envolvidos, direto e indiretamente, com esse resgate, com essa situação, tá bom? Das vítimas aí, ou em situação de risco em altura. Agora nós vamos entrar diretamente aí nos tipos de resgate, né? Nos tipos de quais são os procedimentos que esses profissionais vão adotar assim que eles tiverem o treinamento, conhecerem todos os seus materiais para fazer essa remoção e esse resgate dessa vítima com segurança, tá bom? Então a suspensão inerte tem aqui para vocês, é bem claro, né, os pontos de fixação. Então, pós-queda de altura, suspensão em um cinturão de segurança, ainda que ela seja de curta duração. Então, ela pode ocasionar aí danos fisiológicos graves às vítimas por causa dos pontos de fixação, tá bom, gente? Então, eu tenho pontos de fixação na minha região inguinal, na minha região axilar e na minha região pélvica. Por mais que seja de curta duração, são pontos de grande circulação. Então, eles podem trazer danos aí nessa vítima, diminuir o meu retorno venoso, prejudicando aí lá na minha função cardiovascular, débito cardíaco, e essa vítima tem rebaixamento de nível de consciência e algumas complicações.
porém, sempre pensar no custo-benefício, né? Se isso aí for de curta duração, esse tipo de resgate, eu tenho que pesar se realmente esse dano vai ser muito pior do que deixar essa vítima correr o risco lá, muitas vezes, dependendo do tempo que ela vai ficar exposta, de perder essa vítima com outras complicações, né? Em vez de ficar sequelas aí temporárias, pode ter sequelas permanentes ou até mesmo perda dessa vítima. Em caso de acidente, torna-se necessária uma intervenção rápida e registrada, resgatista, tá bom? Então, por isso que essas situações foi o que eu acabei de colocar aqui como exemplo, né? Então, eu tenho que avaliar muito bem essa situação, tá? Eu tenho que utilizar a técnica mais adequada e tenho que ver a situação em que essa vítima se encontra. Então, eu tenho que avaliar e tenho que ter critérios para resgatar essas vítimas, tá bom? Então, a suspensão inerte, ela é muito utilizada aí para essas vítimas que estão em algum espaço em altura, né? Que eu tenho que suspendê-la para ser removida de um ponto ao outro, né? Então ela tem que estar com esses pontos de fixações. Mais para frente a gente vai falar aí desses materiais, esses equipamentos que eles usam para fazer esse resgate. Tudo requer treinamento, tá bom? Isso aí não se aprende só olhando para o slide da noite para o dia. Isso aqui é só para a gente ter um breve conhecimento e para ter habilidade nas execuções, no manuseio desses equipamentos, a gente tem que ter treinamento e isso é contínuo, né? Lembra que eu falei que a gente só treina o que sabe. Então, a partir do momento que a gente vai conhecer esses equipamentos, os tipos de resgate, o que vai nos tornar habilidoso na execução é o treinamento contínuo, tá bom? Aqui nesse exemplo tem aqui o passo a passo aí de um sistema de prevenção para você evitar que essa vítima tenha aquelas complicações no seu sistema fisiológico, né? Fisiologicamente falando, para evitar aqueles danos, tá bom? Então, essa aí é uma forma eficiente de minimizar esses riscos gerados por essa suspensão inerte, tá? Então, eu uso esse sistema anti-trauma, né? Que é esse cinturão tipo paraquedista, tá? Então, eu fixo todos aqueles pontos, então, região inguinal, tórax, região axilar, o tronco, né? Envolvo esse meu cinturão aí abaixo dos pés, então na planta dos pés, e vou ficar todo o corpo suspenso. Então esse contrapeso aí vai ser controlado para fazer esse resgate, tá bom? Então essa é uma das situações de sistema de prevenção. Sistema de autoevacuação, esse é mais fácil de a gente identificar. Então, nos locais onde tem grandes aglomerados, onde tem alguma situação de risco, em estruturas, em prédios, né, tem que ter esses pontos de evacuação, né? Então, eles têm que ter aí um acesso principal, né, que possa ficar interditado por incêndio ou desabamentos. Então, essa porta corta-fogo, então ela é para evitar aí que esse incêndio se propague para essa região, e é um ponto de referência onde as pessoas podem fazer essa autoevacuação, né? Então elas têm que ter aí, ser bem identificadas, né? E tem que ser de fácil acesso para as pessoas conseguirem evacuar rapidamente. Nos prédios tem, nos shoppings tem, nos hospitais tem, tá bom? Esses sistemas eles estão muito bem identificados. E é claro que até para autoevacuação, gente, as pessoas precisam ter treinamentos, tá? Nós temos um colega nosso que trabalha aí no hospital regional, que ele faz parte da equipe de brigadista. Então, eles treinam para fazer esse tipo de evacuação. Tanto eles fazerem a evacuação, como fazer a evacuação dos pacientes que estão dentro da unidade, se preciso for. Então, só para reforçar lá a narrativa da autoevacuação, então toda essa remoção, quando vai orientar as pessoas quanto à utilização dessas normas, ela tem que ter um plano de prevenção de risco, né? Então ela tem que treinar, capacitar essas pessoas, independente para qual seja o tipo de ação que elas vão executar dentro dessas instituições, né, desses locais. Então, através da norma regulamentadora, eles têm que criar esse plano de prevenção de risco, treinar e capacitar as pessoas para estar utilizando eles da melhor maneira possível com os recursos disponíveis, né? Então, se eu tenho equipamentos e materiais, eu tenho que treinar essas pessoas. Se eu tenho só pessoas e locais para direcionar para fazer essa autoevacuação, eu tenho que treiná-las. De qualquer forma, essas pessoas têm que estar condicionadas para realizar esse procedimento, tá bom?
Então, o plano de prevenção de risco, ele é para identificar possíveis situações de risco, então eles mapeiam, né, e orientam as pessoas ali como eliminar o risco, neutralizar, isolar, através do uso de equipamento de proteção coletiva ou individual, né, nós temos dois tipos de EPI, o EPC e o EPI. Proteger o trabalhador através do uso de equipamentos de proteção individual, então eliminar o risco, aplicar o EPC, aplicar o EPI e eliminar o risco aí a possíveis situações que coloquem as vítimas em risco, tá bom? Então isso aí tudo dentro do ambiente de trabalho, tá? Então as pessoas que trabalham em locais onde tem esses riscos, onde pode ter risco de pessoas em situações de vítimas de altura, né, de acidentes aí envolvendo essa nossa norma regulamentadora, as pessoas têm que estar treinadas, independente para que seja o papel dela, tá bom? De orientar, direcionar para fazer auto-evacuação e de usar dispositivos e equipamentos de segurança, os EPCs ou os EPIs, para chegar a essa vítima, para fazer esse resgate e removê-la de forma segura. Agora vamos falar de alguns tipos, algumas técnicas de evacuação, né? Evacuação por descenso, tá bom? Teoricamente é um dos métodos mais fáceis, né? Porque tem a prioridade quando a sua realização é possível, né? Quando é possível essa realização, porque eu tenho a gravidade ao meu favor, então eu vou socorrer essa vítima de um local onde ela esteja sofrendo algum risco em altura e descê-la, né? Por isso que é evacuação por descenso, tá bom? E aí eu posso usar de diferentes técnicas, dependendo do quadro da vítima, eu posso utilizar de diversos equipamentos, tá bom? Então vai depender muito do que eu tenho em mãos e do quadro que essa vítima apresenta. E é claro, para fazer esse resgate, gente, dificilmente a gente vai conseguir improvisar, tá? Então eu tenho que ter o equipamento de segurança próprio para fazer esse tipo de socorro, tá? Para evitar colocar a minha vítima em risco e me colocar em risco, tá? Então, essa aqui é um exemplo de evacuação por descenso, tá bom? O que nos ajuda aí é a gravidade, né? Então, independente vai depender muito do quadro clínico da vítima, do material e equipamento que eu tenho e do local e do terreno onde eu estou. Então agora vamos falar da evacuação por ascensão, né? Então eu vou ter que ter acesso a essa vítima, onde ela esteja lá, necessitando do socorro, do atendimento e suspender essa vítima para tirá-la daquele local, né? Então por mais que seja um resgate em altura, então às vezes pode ser algum local onde tenha esse declínio aí e o meu acesso seja só através desse dispositivo, vou ter que montar um local de ancoragem, vou ter que ter aí equipamentos e dispositivos bem firmes para manter a minha segurança e resgatar essa vítima. E a ascensão é subir com essa vítima, né? Então essa vítima o meu ponto de apoio tem que ter bastante reforço, por isso que eu posso usar aí de técnicas e equipamentos diferentes, né? Então, guincho resgatador, corda ou cabo de aço, né? Tem que criar um sistema de redução de polias, com polias leves, né? Para essas técnicas de contrapeso, tá bom? Então, mesmo pensando que lá do outro lado vai ter a minha retaguarda das pessoas me auxiliando nesse atendimento, porque tem que ter, tá? Eu tenho que pensar nesses dispositivos aí que tem que me trazer segurança tanto para mim quanto para a vítima, tá bom? E aí parece egoísta da minha parte falar tanto para mim quanto para a vítima. É para os dois, né? Porque se eu estou descendo lá para fazer aquele resgate, né? Para subir essa vítima, tirar ela daquele local, eu tenho que estar seguro, né? Porque senão serão duas vítimas, em vez de duas vítimas, tá bom? Então, essa segurança aí, quando a gente fala, é no contexto mesmo do profissional que vai fazer o atendimento para essa vítima no local aí de difícil acesso, né, para fazer esse resgate e removê-la com segurança. Aqui é a evacuação mediante tirolesa. Essa evacuação pode ser utilizada em um local de difícil acesso, né, vai depender muito das características do local onde vai fazer esse atendimento. Então, os espaços urbanos, industriais, né, onde eu não consiga ter esse acesso aí por outros meios, né? Então, em espaços confinados, em barrancos, né? Ou pela presença de algum obstáculo aí que não me permita essa evacuação aí
mediante a técnica, tá bom? Então eu uso a minha técnica de tirolesa, tá bom? Para isso, né, eu posso optar por diversos tipos de socorro mediante a técnica de tirolesa. Então, tem tirolesa simples, duplicada, com corda portadora e corda de backup, sistema teleférico, tirolesas especializadas para movimentar a vítima para qualquer lado, para um lado ou para o outro, né? Então, existem diversos tipos de recursos que eu posso utilizar aí com essa minha técnica de evacuação mediante a tirolesa. E é claro, gente, isso aí são para pessoas especialmente treinadas, né? Então, que trabalham direcionadas, né, diretamente com essas situações, tá? Aqui é a evacuação por teleférico, tá bom? E aí vai muito se tiver um dano nesse equipamento, né? E aí é a mesma coisa, o profissional treinado, que material e equipamento. Então, o máximo de segurança para essas vítimas, né? Geralmente essas vítimas que estão dentro desses equipamentos, elas não tem nenhum agravamento normalmente, né? Então é mais para fazer essa evacuação mesmo, e para isso os profissionais também têm que estar treinados, tá bom? Então esse é um outro tipo de evacuação por teleférico, e aí essa execução, tá bom? Vai depender muito da habilidade, equipamento e capacitação desse profissional para fazer esse resgate, tá? Então aí eles utilizam de técnicas específicas para esse resgate. Algumas especificidades relacionadas a essa evacuação, né, por meio de teleférico. Em grande parte delas são os profissionais que trabalham já com esses equipamentos que fazem esse resgate, né? Então são os próprios funcionários aí das instalações que fazem esse resgate. E aí esse tempo de evacuação vai depender muito de condições climáticas, do tipo de instalação e a quantidade de passageiros, tá? Então geralmente, como eu disse anteriormente, essas vítimas não têm nenhum agravo, porém elas estão nesse local, nessa situação de risco, onde elas precisam ser resgatadas. E nada melhor do que os profissionais que trabalham com instalação, com esses equipamentos, e já são treinados para as situações de resgate, tá bom? Com os equipamentos e o dispositivo. Nem lá a norma regulamentadora dentro da empresa, que diz que eles têm que estar treinados e capacitados para essas situações, caso necessitem fazer esse resgate. Bom, pessoal, encerramos por aqui. Então, nós falamos da norma regulamentadora 35, a NR35, que está lá regulamentada todos os requisitos mínimos de segurança do trabalhador em situações de resgate e remoção em altura. Tá? Então, foi um breve relato, uma breve explanação. Posteriormente, a NR33, nós vamos mostrar alguns equipamentos utilizados tanto para o resgate em altura quanto em espaço confinado. Obrigado, bom dia.